Olá pessoal, estamos aqui em Ilhéus, na Bahia, para mais uma aula de biologia, dessa vez sobre gimnospermas. Vocês já viram a parte de briófitas e pteridófitas, que eu já botei um vídeo aí no YouTube, e perceberam que nessa caminhada de briófita para pteridófita para gímeno, vem aumentando o nível de adaptação à vida terrestre. Em gímeno, muitas coisas novas aparecem e é sobre elas que eu quero conversar agora com vocês. Vamos às novidades de gímeno. As gímeno abrigam vegetais como a araucária no Paraná, os pinheiros, e elas possuem uma estrutura reprodutora visível, grande, que é essa que aparece aí na foto e que inclusive é muito usada em época de Natal para enfeitar vitrines. Bota um brilhozinho em cima e coloca lá na vitrine para enfeitar em época de Natal. Essa estrutura nós damos o nome de estróbilo. Em muitos lugares do Brasil ela é conhecida também como pinha. O estróbilo pode ser masculino ou feminino. Fique atento porque a partir de agora, alguns autores colocam a estrutura masculina com o prefixo micro e a feminina com o prefixo mega. Então, o estróbilo masculino pode ser chamado de microestróbilo e o estróbilo feminino pode ser chamado de megaestróbilo. Uma outra novidade que aparece em gímeno é a formação do grão de pólen. Você observe que até pteridófita existia uma estrutura chamada anterídeo que formava o gameta masculino que era um anterozoide. De gímeno para frente acaba isso, não tem mais anterídeo, não tem mais anterozoide. O que há agora é o grão de pólen. Vamos ver como o grão de pólen é feito. Dentro de cada escama do estróbilo masculino existem células chamadas de células-mãe dos micrósporos. Essas células também podem ser chamadas de microsporócitos. Perceba o nome dela, célula-mãe do micrósporo. Ou seja, ela vai formar o micrósporo, o esporo masculino. Muitos alunos têm dificuldade nesse ponto porque eles ficam se perguntando, mas um pinheiro, uma araucária, produz esporo? É claro que produz. Lembre do ciclo de vida geral de vegetais. O problema é que a partir de gimnosperma, os esporos não são jogados no vento. Fique atento a isso. Em briófita e em pteridófita, nós localizamos o esporo com facilidade porque briófitas e pteridófitas lançam os esporos no vento. A partir de gímeno, não. A planta produz o esporo e retém o esporo dentro dela. O esporo, por sua vez, vai formar o gametófito dentro dela ainda. Ela não lança o esporo no vento. Então, o que acontece é que essas células-mãe dos micrósporos fazem a meiose e, com isso, produzem os micrósporos, ou seja, os esporos masculinos. Esses esporos não serão lançados no vento. Esses esporos ficarão dentro do estróbilo masculino. E você sabe, pelo ciclo geral de vegetais, que quando um esporo se desenvolve, ele dá origem a um gametófito. É isso que vai acontecer. Esses micrósporos vão então formar o gametófito masculino. Só que a partir de gímeno, o gametófito masculino é o grão de pólen. Bom, vocês viram aí que a partir de gímeno, os esporos não são lançados no vento. O esporo masculino, por exemplo, ficou no estróbilo e formou o gametófito masculino, que é o grão de pólen lá dentro. Quem vai ser transportado pelo vento será o grão de pólen, que corresponde, a partir de gímeno, ao gametófito masculino. Uma outra novidade que aparece em gímeno é a formação de uma estrutura chamada óvulo. Cuidado! Óvulo em animais é o gameta feminino, mas em vegetais não. Em vegetais, a palavra óvulo corresponde à estrutura que abriga o gameta feminino, que por sua vez se chama oosfera. Em vegetais, o gameta feminino é a oosfera. A palavra óvulo se refere à estrutura que abriga a oosfera. Vamos então ver como se forma a oosfera em gimnosperma. Dentro de cada escama do megaestróbilo, ou seja, do estróbilo feminino, haverá o óvulo. Dentro do óvulo, por sua vez, haverá o megasporócito, também chamado de célula-mãe do megásporo, ou seja, célula-mãe do esporo feminino. Então o processo vai se repetir. A célula-mãe do esporo feminino vai fazer meiose. A meiose, como você sabe, gera 4 células, mas dessas 4, 3 degeneram e fica apenas uma, que nós vamos chamar de megásporo funcional. O megásporo funcional é que será o esporo feminino. Você já aprendeu que a partir de gímeno o esporo não é lançado no vento.
Então, esse megasporo funcional vai, por mitose, formar o gametófito feminino. No gametófito feminino de Gímeno, nós vamos ter o arquegônio, que no seu desenho está aí em verde, e dentro do arquegônio haverá a oosfera, que é o gameta feminino. Bom, agora que nós já vimos a formação do gametófito masculino e do gametófito feminino, está na hora de nós vermos como ocorre a fecundação. Vamos olhar. Em gimnosperma, o transporte do grão de pólen até o gametófito masculino se dá pelo vento. Essa polinização pelo vento é chamada de polinização anemófila. Bom, uma vez que o grão de pólen cai na micrópila, que é uma pequena abertura que permitirá a fecundação, ele desenvolve o tubo polínico. O papel do tubo polínico é transportar o núcleo espermático até a oosfera. Então, veja bem, o grão de pólen cai na micrópila e desenvolve o tubo polínico, que leva o núcleo espermático até a oosfera. O núcleo espermático, então, fecunda a oosfera. Essa fecundação leva ao desenvolvimento do embrião. Por sua vez, uma vez que a fecundação ocorreu, o óvulo se desenvolve em semente. Essa é outra grande novidade de gimnosperma, a formação de semente. É a primeira vez que nós estamos falando aqui de semente nas nossas aulas sobre grupos vegetais. Bom, então vamos repassar. O grão de pólen cai na micrópila, desenvolve o tubo polínico, o tubo leva o núcleo espermático até a oosfera, que é a fecunda e forma o embrião. E isso resulta no desenvolvimento do óvulo em semente. Agora que você já sabe o básico sobre gimnospermas, vamos a algumas considerações bem importantes. Primeiro, lembre-se de que em briófita e em pteridófita a fecundação dependia de água, porque o anterozoide ia nadando até a oosfera. Agora não. A partir de Gímeno, a fecundação se torna independente de água. Isso foi um fator importantíssimo para a adaptação à vida terrestre. E o que foi que levou as gimnospermas a ter uma fecundação independente de água? Foi o desenvolvimento do tubo polínico. Agora, o núcleo masculino não tem que ir numa célula nadando até a oosfera. O tubo polínico cresce e transporta o núcleo masculino para fecundar a oosfera. Então, o surgimento do tubo polínico tornou a reprodução independente de água. A reprodução sexuada se tornou independente de água a partir de Gímeno nos vegetais. Uma outra questão muito importante foi a formação da semente. A semente traz vantagens incríveis. Primeiro, protege o embrião. Segundo, carrega nutrientes. Terceiro, facilita a dispersão. E quarto, a semente é capaz de dormência. O que é a dormência? Veja, uma semente não tem que germinar assim que fica pronta, de forma alguma. Uma semente pode manter o embrião vivo por um longo tempo até que haja condições favoráveis à germinação. Teve cientista que já conseguiu fazer uma semente de milhares de anos germinar e dar origem a uma planta saudável. Isso é fundamental porque evita desperdiçar energia. Se a semente, assim que ficasse pronta, se visse obrigada a germinar, ela poderia perder uma energia incrível e morrer, porque poderia germinar sem haver condições. É só você lembrar o que acontece com o feijão dentro do saco. Dentro do saco, o feijão não germina. Mas quem passou pela escola brasileira passou por aquele experimento clássico, né? De colocar um grão de feijão no algodão molhado. Se você pegar aquele feijão que estava no saco e colocar em contato com a água, aí ele germina. Então, essa capacidade de dormência é muito importante porque mantém o embrião vivo até que haja condições da semente germinar. Pessoal, até a próxima aula que será de angiospermas. Um abraço.